Glória a Deus, irmãos. Esse miércoles 28 de junho, quero compartilhar essa palavra que se encontra no Evangelho, não é Evangelho, pero é praticamente, toda a Bíblia quase é um Evangelho, não? Evangelhos são boas novas. Efésios. Já ia bablar outra coisa, ia bablar Éfesos, a igreja que está em Éfeso, a carta de Efésios. Bueno, a carta de Pablo a essa igreja que estava em Efésios. E se uno para pensar, a atmosfera espiritual de Efésios, todo lugar tinha uma... Bueno, todo lugar tem uma carga espiritual, não? Aí... Caramba. Tem que organizar Kailaire. As linhas de pensamentos. Eu estava falando sobre isso domingo, não? Del inconsciente coletivo, de todo. As linhas de pensamento das pessoas que vivem em Monte Tingolo. Mal ou bem, nós outros terminando. Há eu que sou carioca, de Rio de Janeiro, Brasília, pero vivo aqui há 10 anos. E quando me aculturizo, empeço a me aculturizar, por estar em Monte Tingolo, termino conhecendo a gente, as tradições. Eu tenho até um livro de Monte Tingolo, não tenho que lê-lo, nada mais, não? Uno termina conhecendo e desenvolvendo um modelo de pensamento, ou ao menos eu que sou um analista del mundo em si, me gusta de pensar e filosofar acerca das coisas, veio a linha de pensamento que há, bueno, primeiramente em Argentina, não? É típico do argentino, e a tipicidade, e é típico do pensamento de Monte Tingolo. Isso é natural. E temos nossos problemas acá. Problemas, digo, de bairro, não? Pode um problema, não estou falando problemas sociais diversos, temos, não? Que seja, até lá casa, se tem um poço e que não arreglam nunca, isso é um problema. A água se vai com barra pressão em alguns lados, lá a luz se corta muito, tudo isso é um problema, genera um problema social. Não estou falando nem todavia de hambre ou de prostituições, de outros problemas, narcotráfico, não estou falando de nada disso. Ou mesmo de assalto, ou de hurto, não? Não estou falando disso propriamente, pero de todo, o que engloba a linha de pensamento da pessoa que vive cá, e também das igrejas que estão cá, de cristianismo, acá em Nebarro, primeiramente, não? Nebarro, na cidade de Monte Tingolo, na cidade de Lanús, é o bairro, não, de Monte Tingolo, insertado na cidade de Lanús, que é uma localidade que tem outros bairros também, e nós outros nos juntamos em pensamento e compartimos com nossos familiares cercanos pensamentos de outra igreja. Os irmãos acá têm familiares que se congregam em outra igreja. Não? Como eu também tenho. Minha mamãe se congrega em outra igreja. Meu papá não. Meu papá na macumba, não sei. Não sei. Meu papá não está já em nenhum lado. Que eu sepa, não? Pero eu tenho amigos já em Brasília, em uma igreja, amigos em outra igreja. Amigos que eram de minha igreja, que se cambiaram a outra igreja. Não? Porque isso passa também. Não? Movimentos. Então, se temos toda essa linha de pensamento que nos vai... acumulando da trajetória da vida, e é normal, não? Se vós sois argentino, vós vai tomar mate, vai tomar mate, porque hace parte da cultura, e está bem, não está mal, não? E nós outros temos que conviver em mundo sem ser do mundo. Aí que está o pero. Efésios, eu digo que é capítulo 2? Não, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E eu aproveitei a mesma palavra que aparece no versículo, não?
né, versículo número 2, que habla de la corrente desse mundo. E eu pus como título da predicação, la corrente del mundo, é o que vou falar, basicamente, hoje. Tentarei falar por um par de minutos, não? Porque pode quedar falando há muito tempo sobre a corrente del mundo. E, na verdade, eu nem queria falar, eu queria que vocês falassem. Pero como vai sair tudo acá na gravação? Eu queria que tudo quedara relatado e dar como uma charla, não? Acerca da corrente del mundo. Pero vamos pensar um pouco. O que é a corrente del mundo? Digam, pode falar qualquer coisa. Que eu não vou dizer que está certo, que está errado, porque seguro o que vou falar tem que ver com a corrente del mundo. Não se peleiem, hein? Digam. Quem quer falar algo sobre a corrente del mundo? Se põe o microfone para aí, sai, hein? Querem dizer algo? Bueno, o que seria a corrente del mundo? Não, E todos para a mesma direção? Claro, a corrente tem que ver com essa linha ideológica, com corrente de água, por exemplo, não? A corrente de um rio, a corrente oceânica, leva tudo para o mesmo lado, não? Inclusive a vida marina já está focada, não? Em la corrente, com as correntes oceânicas. Eles estudam as correntes de acordo também com a vida marina, sabe para que lado vai a corrente, para que lado aparece tal peixe, os corales, não? E todo a vida submarina. Vamos a ler, só 3 versículos no mais. E ele os deu vida. Ele quem? Deus, não? Pablo está falando de Deus. Porque estamos começando a ler capítulo 2, versículo 1, pero não devemos olvidar-nos que Pablo nem pôs o capítulo nem versículo quando ele escreveu a carta. Ele escreveu todo de uma, não? Inclusive nem tinha tão pouco parágrafos, tá bem? Não tinha parágrafos, não tinha. Isso são coisas modernas que nós outros vamos ponendo, organizando as ideias. Então, se ele está falando de Deus, Deus nos deu vida, no caso a nós outros, acá está escrito a vós outros, porque Pablo está falando a eles, não? Quando estávamos como, nós outros? Mortos em delitos e pecados, em los quais anduvistes em outro tempo, ou seja, naquele outro tempo, quando estávamos mortos, andávamos dessa maneira, seguindo a corrente deste mundo. Então, se eu sigo a corrente desse mundo, se eu empeço a pensar agora ao revés da frase dela qual acabei de dizer, acá leia, se empeço a ler ao revés, seguindo a corrente desse mundo, essa corrente que eu andava em outro tempo, era o tempo que eu estava morto. Não? Assim seria a oração. Agora, essa corrente desse mundo é segundo quem? É o príncipe da potestade del aire, al qual aí está falando de uma personalidade, de alguém, não? Del diablo está falando, não? E é o espírito que agora opera. Em quem opera esse espírito? A los hijos de desobediência. E quero que vocês tomem com pinça essa palavra, não? Porque muitos predicadores usam, seguramente já usaram com vós, já usaram comigo também essa palavra, não? Para poder medo. Está desobediência. Está bem, é uma verdade. Está escrito cá. Se nós outros estamos em desobediência, ora, o que é desobedecer? É desobedecer o quê e a quem? A obedecer o pastor por el mero capricho? Obedecer às normas de uma religião, de uma denominação que dictou para mim que tem que, para ser de Deus, tem que, ponto 1, ser isso. Não, não é sobre isso.
mas já que as denominações não estão mal dentro de todo, não? Muitas delas não estão mal e põem regras segundo a palavra de Deus, não? São ensinanças que traem. Eu estou fazendo uma crítica general, não estou falando de nenhum específico, e não estou falando que está mal, está bem, inclusive, põe normas e regras estabelecidas segundo a palavra de Deus. Pero todo isso tem que ser cumprido por amor. E porque eu tive esse entendimento, que antes eu estava morto. Então, se tudo o que eu hago e obedeço a hora a Deus, é por amor. Vamos seguir lendo que eu já estou predicando antes de ler todo, não? Que mania feia. Entre os quais também todos nós outros vivimos em outro tempo, em los desejos de nossa carne, haciendo la voluntad de la carne e de los pensamentos, e éramos por natureza hijos de ira, lo mesmo que os demais. Ou seja, por suposto que nós outros hicimos a vontade de nossa carne, hoje de estar aqui, e está bem. Tenho gana de ir à igreja e vou à igreja. Ai, pastor, foi espiritual? Sim, foi espiritual também, não? Pero carnal no sentido não de carnalidade. Quando habla carne, não, na Bíblia, não está falando de pecado sempre. Às vezes pode ser a vontade humana. E, por suposto, alguém foi obrigado a vir hoje? Não, eu não obriguei a nadie. Eu tenho minha consciência limpa. Nem minha mulher, às vezes eu até digo para ela, não vá, congrega em outra igreja, deixa-me tranquilo. É broma. Não? Então, eu não obrigo a nadie a vir. Os teres vieram porque quiseram, isso é maravilhoso. Então, você não é dessa vontade que eu estou falando, não? Não é dessa vontade que o texto está falando, dela vontade, não sei, que vou comer hoje à noite? Não? Pizza, empanada, não sei. Eu hice um guiso lindo, não? À manhã, que a Antonella disse, se pedirem pizza, eu vou comer o guiso. Vê? Tá como Esaú, ele pastor lá atrapa aí, não? Atrapa aí, manda lá. El anzuelo, não? Porque cozinho bem, a parte, não? De todas as soberbas que tenho que me presumir dessa também, não? Pero bueno, isso não se hace com um dia, são anos, não? Perdona, padre, algumas ovelhitas aí que mentem. Que dizem que é pastor assado, eu não guiso. Isso daí a parte, depois charlamos, depois. Bueno, então essa ideia desse texto, não? Está falando que nós outros devemos o quê? Não ir segundo a corrente desse mundo. Pero pastor, é verdade, eu não vou ir. Aí é que está, a hora que quero discutir. Discutir, sabe o que é discutir? Não é pelear. Discutir, ou seja, nós outros usamos muito esse termo para pelear, não? Pero discutir é dissertar acerca de um tema e ter aí a lluvia de ideias, não? E tentarmos ou irmos todos e chegar a um denominador comum, não? Como anda, Delfina? Vindo me mostrar não sei o que aí. Então, vocês andamos segundo a corrente do mundo. Então, vocês, cristiano, ele está por décadas. Que pabote que foi falar década. Está por milênios, já há 2 milênios, não? De cristianismo, e há centenas de anos, vamos dizer, de mais teologia, não? De que dá com essa coisa de teologia, que antes o cristianismo era muito simples, não? Era muito simples, da igreja primitiva. Depois, fomos quedando muito com essa coisa de livro, não? De ter a Bíblia como uma muletija, praticamente, para que ella misticamente me diga tudo o que eu tenho que ser. É bem certo que a palavra de Deus me diz tudo o que eu tenho que ser, e tudo o que eu não tenho que ser também, não? Pero não de uma maneira mística, de uma maneira toda sistematizada, que jogaram, ponto 1, eu tenho que ser, ponto 2, e intento, não. A conversão
La metanoia, o câmbio de conhecimento, no que Pablo está advertindo aos Efésios, era, mirá, orro, papito, mamita, ustedes que se converteram agora, não vamos andar segundo a ideologia desse mundo. E eu dizia na introdução acerca de los Efésios, da cidade de Éfeso, que Pablo quedou aí mais anos, não? Quedou mais ou menos uns 3 anos e meio, foi o lugar onde ele quedou mais tempo. E esse chavão era uma figura de linguagem. Já sempre digo o mesmo, não? Que me ouviu qual é o nome. Que quando usamos algo malo para dizer algo bueno. Inclusive Jesus também lá usou, não? Então, se eu vou dizer algo malo para exagerar para algo bueno. Pablo, ele, vamos dizer, é como se fora um coronavírus nessa cidade. Contaminou toda a cidade, pero del bom perfume de Deus. Aí seria contagiou, não? Usamos contagiou, pero eu sei como se usa, pero estou falando a propósito. Ou ele era um produto radioativo. Ele tinha uma radioatividade. E que bueno essa palavra radioatividade, porque a radioatividade é uma energia, não? Inclusive, ela é a energia mais grande que, vamos dizer, que sabemos manipulá-la bem no planeta Terra. Há outras energias, não? Pero é uma energia que manipulamos. E a energia tem que ver com luz, não? Genera luz, para generar luz. E Pablo generava uma luz incrivelmente tão grande, e assim que tu e eu temos que ser, é nessa cidade de Éfeso, que não habla a Bíblia isso, o que vou dizer, pero sacamos de livros, de pessoas que comentaram nas épocas patrísticas, que creem que aproximadamente 65% da cidade de Éfeso se converteu ao Senhor. Isso é muita coisa, irmãos. Eu já prediquei mais ou menos sobre isso uma vez. E se ustedes googleiam, aí, isso ali bonito, João? Aí tá. E se ustedes googleiam, para ver quantos habitantes temos aqui na cidade de Lanús, creio que são cerca de 200 mil, não? Ou 400 mil. Agora me quedei em la dúvida se são 200 mil ou 400 mil. Se alguém quer googlear, googleia. Imagina, vamos dizer que somos 100 mil, seria 65 mil cristianos. Seria muito, não? Nós outros não temos, em toda a Argentina, nós outros não temos nem, creio que são 5%, entre católicos todos, não? Ou seja, não, entre católicos não, me parece que só nós outros, 5%. Ou seja, o que quero dizer? Que o pensamento mundano, a corrente do mundo, está tão intrínseca dentro de nós outros, e se mesclou tanto no cristianismo, que quiçá, por isso, não podemos lograr grandes hechos ou hechos maravilhosos. Em nossas próprias vidas, às vezes, não podemos viver tão bem. Sim. Lugar? O lugar, na igreja, é o lugar onde uma pessoa finge ser outra pessoa. Por suposto que sim. Por quê? Bueno, igual, é verdade, pero tá bueno que tenhamos acá na igreja, ao menos, porque um dia cai a ficha, não? Eu sempre digo isso. Quando eu me convertia, não sei, creio que foi ayer ou ela amanhã, não? Eu sempre vou dizendo isso, porque todos nós outros temos áreas onde temos que nos converter, pero é verdade. Alguns diretamente, ou seja, usaram essa máscara, não? Como dizia também Jung, aí acerca das máscaras, não? Que uno põe a máscara na igreja, e graças a Deus, nossa igreja, dentro de todo, não tem esse estereotipo, não? De saco, de la corvata, de líder disso, líder daquilo, líder do outro. Não estou dizendo que as igrejas que têm líderes está mal, não estou falando disso, eu estou falando que quanto mais hierarquia, queda mais difícil que não passe isso que vai de Richter.
hipocrisia, soberbia, vanagloria, um não querer ser maior que o outro, um não querer aparentar mais que o outro. É mais difícil, queda mais difícil demonstrar esse trabalho cristiano, essa dedicação cristiana. Eu sei que sim. Pero estamos no processo, não? Cristiano é aquele que, como diz o livro de Hebreus, é um hebreu. Hebreu é aquele que está caminhando, que não está parado, ele está caminhando a ser Cristo, está geno ao processo, não? Bueno, ojalá acá não haja nada, e assim ensino que estemos todos nesse processo. Por aí estamos todavia na condição de muito pecador, ou seja, todos somos pecadores, pero muito pecador em algum tema, em algum tópico, não? Todos temos algum tópico da vida, del qual pecamos mais, erramos mais, nos equivocamos mais, e temos que cuidar disso, não? E melhorar. Isso é bem certo. Pero isso tem que ver com a corrente do mundo. Tem que ver que já morimos para o mundo. Por isso Pablo está falando com eles, muchachos, acorde-se disso. Ustedes não podem seguir sendo o que haciam na outra vida. Por quê? Porque ustedes já não estão mais mortos em seus delitos e pecados. Ustedes andavam assim. João andava assim, vós andava assim, nós outros andávamos assim. Pero agora não andamos assim, seguindo a corrente do mundo. Se meu inimigo tiver hambre, eu dou de comer. Não? Se tiver sede, tenho que dar de beber. É o que o Senhor nos ensina. Tenho que amar, tenho que perdonar, tenho que caminhar a segunda mija. É assim, não há... Eu queria chegar cá e predicar outra coisa, não? Te vai quedar rico, não sei. Põe-me 1000 então, para quedar rico, não? Assim acaba o pacto. Pero não pode predicar outra coisa. Tem um friozito aqui na espalda. Não pode predicar outra coisa, sino que Jesus ele foca em nossa conduta. Que nossa conduta tem que ir melhorando. Por suposto que eu vou cometer pecados hoje, de los quais amanhã eu não posso seguir cometendo. Cada dia mais eu tenho que ir perfeccionando-me. E tá bem, errei até aqui hoje, tá bem, é verdade. Até aqui isso é isso, isso e isso. Eu me autoanaliso, miro dentro de mim, a ver, porque senão vai passar o que vai de risco. Vou ser um hipócrita, vou estar na igreja transvestido, é como um travesti, não? Vai estar travestido de cristiano. E travesti é um homem. Por mais que ele ponga silicona, não? E parece que é uma mulher, pode até cambiar a voz também, alguns usam cirurgia, cambia a voz, cambia o sexo, pero sempre será um homem, porque su gene é masculino. É igual ao cristiano. Eu não posso me vestir de cristiano, e digo a hora me vestir, tá bem, nossa igreja não tem vestimenta assim, não, como eu disse, pero às vezes nos vestimos de cristiano, hipocritamente, é nesse sentido de comportamento, ou de um hablar, não? Às vezes eu vou em outra igreja, glória a Deus, isso não passa cá em minha igreja. Glória a Deus, já não passa mais, já passou acá, hein? Glória a Deus que já não passa, não? Eu vou na igreja, em outras igrejas, e eu não diz, não? E eu não hablo como cristiano. E eu me quedo nervioso às vezes. Ai, por que você está falando tão assim, caramba? Porque eu já peço a pecar, Jô. Peço a rugar o irmão, não? Por aí o irmão está sendo de coração, não? Não, porque é pastor, tem que respeitar. Just tem essa imagem toda, não? No outro dia estava entrando em conservatório, estava curricular e tudo. E um chavão me mira, diz, olá, pastor. Pero eu não conheço ele. Pero como que sabe se sou pastor? Eu estou cá disfarçado, não diz nada, não? 007, a gente 007. E ele me saluda re forte. Não diga isso, cara. Estou sendo irônico, não? É broma. Não tenho problema. Pero não tem um linguagem, não? Usamos um linguagem. Quando a Bíblia habla que nosso linguagem temos que falar com outros com salmos, não querem dizer que temos que dizer por beneplácito de tua vontade,
Oh, excelentíssimo hermano, vengo alabarte por tus hechos gloriosos e muito buenos delante de Deus. Ou então, se exortação como La Reina Valera, 1960, não? Não é assim que temos que falar. O que quer dizer é que nossa linguagem tem que ser bueno, sano, não? Que nossas bromas têm que ser buenas, sanas, para reír, pero não, se nos passamos, a mim me gusta ser broma também. E mais de uma vez eu tive que pedir perdão, não? Porque às vezes nos passamos, é normal. Perdona, irmão Teve, Senhor. Glória a Deus. Perdona. É muito denso, não? É muita maldade tem, não? No coração. Só na hora, Padre. Aí está em processo, está caminhando, como diz Pablo, como está dizendo Pablo acá, não? Então, se Deus está nos acordando, está acordando a quem? A mim, a ustedes, a nós outros. Uma vez mais, que nós outros andávamos antes dessa maneira. E agora não podemos andar assim. E se seguimos lendo o texto, ustedes leem em suas casas, no final ele manda se revestir com a armadura de Deus, não? Justo acá em Efésios. Por quê? Hermano, mas já que a cidade se converteu, foi uma loucura o que isso Pablo. Efésios era uma das cidades mais importantes dessa região, não? Aí estava em Eurásia, não? Hã? Somos filhos de Adão, justamente, que vamos a ser? Somos pecadores. Pero Cristo, não? Cristo está aí. Como disse Pablo, não useis de la libertad para dar ocasião à carne. Parece um texto não duro, antigo, pero é verdade. Pero é pecado original que está dentro de nós. Por isso temos que lutar contra isso. É o que está falando Pablo acá para mim, para vós, para todos nós outros. E Pablo ele dá ferramentas a los efésios. Por quê? Porque os efésios estavam vivendo em uma cidade dificílima. Não era uma grande capital, não? E havia gente de todo lado, mas já não era tanto como Corinto, no sentido de gente de tantos lados, pero havia aí culto à divinidade de aí, a deusa Diana, não? Que era fortíssimo, não? Não se podia predicar, quase, era um ambiente espiritual difícil. E a maneira pela qual eles prestavam culto a seus deuses também era uma maneira difícil e era uma mania que levaram para o cristianismo. Não? Bueno, até hoje nós outros somos muito influenciados por el paganismo dentro do cristianismo. Nosso cristianismo evangélico, que saiu do cristianismo não católico, que já passou por vários países e vários efeitos culturais paganos. Foi tanto que o catolicismo até adoptou entre os seus santos, em muitos países, não? Santos que têm a ver com o paganismo, que têm a ver com a cultura de cada região, onde está insertada a igreja. E o mesmo passou com nós outros, e nós outros venimos aqui e quando entendemos a corrente do mundo, nós outros só pensamos que eu não sou como esse mundano, porque eu dizimos, eu ofrendo, eu leio a Bíblia, eu toco, eu canto, eu predico, eu congrego em uma igreja, eu já estou salvo, eu não sou igual a esse mundano. Pero não quando todavia há selos, há tantos problemas, não, delos quais Pablo ele vai explicando acá no próprio texto, eu não quero me detener para ler todo, não? Ele habla aí mais abaixo, não? Os desejos de nossa carne. E é o que eu disse, que não é ele desejo em si de comer algo. Hoje é miércoles, pido uma comida, não vou ser. Ou um sábado me dou um gosto, não vou a algum lugar. Não é isso. Está falando de um desejo pecaminoso. É algo que me leve a cometer um erro. Qual é o pecado em si? É eu agredir ao outro e a mim mesmo, não? É como nós outros pecamos contra Deus, não? Deus é um ser, vamos dizer, intocável, porque é Deus. Pero como pecamos
quando transgredimos su lei, sua palavra. O que é su lei? É quando eu devo de amar, quando eu devo de ser por amor, não? As coisas, às vezes até água, pero água com malagana, não água com segundas intenções, não água com amor. É quando eu não me dou realmente, é quando eu busco solamente me conforto, me estabilidade socioeconômica e aparente, e tudo mais do que eu posso dizer. Isso é a corrente desse mundo, porque qual é o pensamento desse mundo? Quer que ganhar, o melhor é aquele que ganha. E aí, como há muitos perdedores, aí os perdedores se juntaram e disseram: não, o importante é competir, a hora importante é competir, não? Cada um não é de sua maneira de ser. E o que a Bíblia diz é que há uma maneira de ser, a maneira de ser cristiano. Temos que ser igual a Cristo. Depois, gosto é variado. Um gosta de rojo, outro gosta de rosa, outro gosta de branco, outro de negro, outro de azul, não? O gosto, cada um tem é sujo, não? Um gosta de assado. Há gente que gosta até de ser vegano. Não sei se é um gosto ou se é um castigo, pero bueno, respeitamos eles, não? Gosta de ser vegetariano? Se te gusta, andar de frente com essa lechuga, deixar-me a mim com essa dito, não? Não tem problema nenhum. A mim também me gusta a lechuga, né? Eu como junto aí. Há que ter nem salada para mim na comida, todos os dias, não? Pero a corrente desse mundo é toda essa ideia que eu tenho errônea acerca da palavra de Deus, acerca do cristianismo, acerca de minha convivência com o mundo, com as pessoas do mundo, porque afinal, de onde eu tenho que ser luz? Acá na igreja? Não, acá na igreja somos todos santos, todos falamos em salmos, não? Todos somos santos acá, e às vezes nem tanto, pero no mundo é onde temos que ser a diferença, é onde temos que predicar com nossos exemplos, é onde temos que manter a comunhão. Qual é o lugar mais difícil de ser crente? Eu sempre digo, não? É em nossa casa, em nossa família, em nosso vecindário. Por quê? Porque aí a gente nos conhece nosso olor, conhece nossas manhas, não? Conhece quando nos despertamos, quando vamos dormir, conhece nossos tintes, não? Nossos caprichos. Então, Deus ele quer sanar isso em nossos corações. E vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor que Ele já nos confirma, nos habla uma vez mais e nos confirma essa palavra, que nós outros já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, sino que estamos vivos. O texto sigue legendo, habla que somos salvos pela graça de Deus, fomos salvos, fomos bendizidos, e já está, a obra já está completada. Eu não tenho que, tem que ser tudo certinho, senão vai perder a salvação. Não, já foi completada na cruz. Pero eu tenho que me acordar todos os dias que eu não posso andar segundo a corrente do mundo. Vamos orar agora, e eu, por suposto, vai ser uma oração general, tá? Porque estou com o microfone prendido ou vai ser uma oração para terminar de gravar e depois... Não, eu hago uma oração para encerrar. Pero eu vou fazer uma oração general. Ustedes hagam uma oração específica por ustedes mesmo, nesse momento. Cada um conhece seu pecado, não? Hoje é dia 28, não? 2 semanas mais, esse domingo não, é o outro. Já é Santa Cena novamente. Esse domingo não, é o outro. Então, parece que é nesse momento que nós outros nos hacemos essa autoanálise. E não, a autoanálise são todos os dias. Todos os dias eu tenho que envolver-me cá. Eu estava pensando, vou predicar sobre esse texto. Jesus, por quantas vezes eu já falei sobre isso? Mais de lo mesmo, esse texto. E eu disse, que posso dizer que eu já não disse? O que posso entender ou extrair de aí? E Deus habla nossas vidas novamente. Lo mesmo, por quê? Porque necessitamos volvermos ao Senhor todos os dias.
volvermos a nosso Padre, a nosso Hacedor. Me quedo pensando nesse hijo pródigo que volveu e com medo, não? Pero ele bem que sabia da misericórdia do Padre, que ele disse: meu Padre, ele vai me aceitar como seu trabalhador, porque ele é um chavão misericordioso. Pero o Padre, sem embargo, não, que trabalhador, sou meu hijo, e lo abraçou. E me quedo pensando nesse abraço, não? E agarrar um anillo e pôr no dedo dele, e toda esse simbolismo, não? Com tudo o que ele isso com ele, Padre. Ele disse, não quero predicar sobre esse texto agora, não? É uma pantajada, mas ele disse ao Padre: Padre, vou morir para mim. Porque ele pediu a herência. A herência significa isso, não? A herência um só pode ter depois que morre. Ele disse para o Padre que o Padre morreu, disse sem desir, não? E o Padre o espera de braços abertos. Assim o Senhor está nos esperando hoje. Temos que entrar em concerto com Deus todos os dias, porque tu e eu somos miseráveis pecadores, todos nós outros. Como diz o irmão Teves, e tem razão, é o pecado hereditário, é o pecado original, é o pecado adâmico, que está enraizado, todavia, em nossas vidas. Pero Jesus Cristo, vindo como a figura do segundo Adão, é perfeito, aquele que agora somos nós outros somos, por isso que Paulo diz que és um regênesis. Gênesis é começo, nascimento, não? É começo, é um regênesis. Somos ressuscitados, novos. Somos novos, temos uma vida agora em Cristo. Estávamos mortos. Vamos orar, Padre. Senhor, Tu sabes o interior de nossos corações, Tu conheces nossos pecados, nossas angústias, nossas desesperações, nossa dificuldade de ver a vida, nossa dificuldade a ser eleições corretas em Ti, nossa dificuldade de não deixar esse pecadito que temos, que às vezes cremos que já não molesta nadie, pero que se molesta, porque está mal. Oh Padre, sabemos que toda boa dádiva e dom perfeito descende de Ti. Tu dá esse regalo para cada um. Tu já nos ha regalado a vida. Tu já nos ha bendezido. Tu já nos ha hecho a ser uma hermosa eleição, uma eleição por Ti. Tu nos ha chamado de las tinieblas a sua luz admirável. Nos ha dado vida, nos ha sentado em las regiões celestiais juntamente contigo. Nada mais que tenhamos que viver todavia esse processo acá na terra. E Te clamamos nessa noite, Senhor. E queremos entrar nesse propósito contigo, de querer ser Tua vontade, de querer obrar bem, mas já de tudo aquilo que já hemos feito na vida, queremos perdonar, queremos pedir perdão, queremos arrepender-nos, queremos entregar a Ti nossa vida e queremos produzir frutos de arrependimento, frutos. Esse foi Tu mensagem naquela cruz, foi Tu mensagem de vida, de esperança, de amor, foi Tu mensagem quando Tu viste no mundo, produzir vós outros frutos de arrependimento, e assim queremos andar, Senhor, nesta noite, como igreja clamamos a Ti, Padre, porque sabemos que Tu sempre Tu nos proporciona ferramentas celestiais, por meio de Tua palavra, por meio dessa palavra ministrada aos nossos corações hoje, ferramentas para que podamos caminhar. Santo Espírito, queremos dar liberdade a Ti, para actuar em nossos corações, e produzir esse câmbio necessário para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas decisões que vamos a tomar, Padre. Não queremos tomar decisões em nossa carne. Não queremos añadir mais aflições a nossos dias. Queremos sempre tomar a decisão por Ti. Te damos glória em nome de Jesus. Amém.